Eu agradecer as palavras do vereador delegado Rangel, pela sinceridade, pela verdade da sua fala. Quando se é LGBT eu sou, falar da nossa existência, falar com pessoas que comportam ou ser quem são. Por muitas pessoas que têm que viver trancadas dentro do armário uma vida inteira porque não são aceitas por sua família. Por pessoas que se suicidam todos os dias porque não são acolhidas nos seus lares. E que bom que a gente se emociona quando a gente fala da vida das pessoas e do sofrimento que atravessa o processo de existir. Porque só quem passa pelo preconceito, só quem passa pela discriminação, só quem passa pelo processo de rever sua vida inteira, simplesmente por ser quem é, sabe a dor que é existir uma sociedade preconceituosa, LGBTfóbica, que discrimina e que mata. Hoje não venho apenas apresentar a proposta de criação de um Conselho Municipal LGBT. Venho com profundo respeito fazer um chamado à responsabilidade que todos nós, como representantes do povo, assumimos ao ocupar essa casa legislativa. O compromisso com uma cidade mais justa, inclusiva e humana. A criação desse conselho não é simplesmente um ato político. É um gesto de coragem cívica, um passo firme em direção à dignidade, numa resposta concreta às dores e desafios vividos diariamente por milhares de cidadãos e cidadãs de Uriaé que fazem parte da população LGBT. Esse conselho será vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e atuará como um espaço legítimo de escuta, proposição, fiscalização e acolhimento. Ele terá como missão monitorar, denunciar e combater todas as formas de LGBTfobia institucional, além de acompanhar a execução de políticas públicas com foco na promoção da igualdade. Destaco ainda a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa LGBT, com gestão responsável. Os recursos desse fundo só poderão ser utilizados em ações e programas voltados à promoção desses direitos, sempre respeitando a disponibilidade financeira e os princípios da legalidade e transparência. Nesse momento também agradeço a Tatiana Rangel, secretária de Direitos Humanos, e ao nosso prefeito Marcos Gaim, porque foi quem direcionou esse projeto para essa casa legislativa. Sabemos que a democracia só se consolida com representatividade verdadeira. E é neste sentido que o Conselho se torna não apenas um símbolo, mas uma ferramenta concreta de cidadania. Dar voz à população LGBT é garantir que a diversidade seja respeitada, que as políticas públicas tenham eficácia real e que nenhuma pessoa seja deixada para trás. Convido esta casa a caminhar junto nessa construção histórica, que sejamos lembrados como aqueles que não se omitiram diante da injustiça, mas que estenderam a mão e abriram espaço para que a escuta, o diálogo e o respeito prevalecesse. O futuro da inclusão depende do que fazemos agora. E acredito sinceramente que Muriaé está pronta para dar esse passo. Prova disso é a renovação significativa que essa Casa Legislativa viveu nas últimas eleições. Se a população de Muriaé estivesse realmente alinhada ao retrocesso, teria mantido no presente a configuração do passado. Mas o que vimos foi um clamor por mudança, por representatividade, por avanços. Precisamos, portanto, honrar esse momento histórico
com ações que construam um futuro baseado na equidade, no respeito e na dignidade da pessoa humana. Este conselho é um passo nessa direção, um passo de coragem, de compromisso e de sensibilidade com a diversidade que compõe nosso povo, pelo direito de existir, pelo direito da vida. Muito obrigada. Colega Cássio, eu agradeço plenamente boa parte. E só queria aproveitar esse aqui para fazer uma breve reflexão, na verdade, um breve comentário para poder trazer aqui algo à reflexão. Há aproximadamente, minha amiga Cássio, 2 semanas, salvo pelo Deus, apontou nessa Casa Legislativa um projeto de lei com um teor muito semelhante, qual seja, da criação de um conselho. E, inclusive, com uma temática de grande relevo, que foi o Conselho Municipal de Proteção Animal. Perceba, nenhum desdobro a criação do Conselho para a Defesa Animal. Ao contrário, todos aqui nessa casa são entusiastas dessa bandeira, muito embora tenhamos aqui um vereador que trata especificamente dessa temática, que é o nosso amigo interno, mas todos aqui, eu na legislatura passada, inclusive, tive a oportunidade de apresentar, praticamente todos os projetos dos últimos 4 anos voltados à defesa animal saíram do meu gabinete, então eu sou muito seguro para falar em defesa da causa. Agora, o que eu trago à reflexão? Esse projeto para a criação de um Conselho de Defesa Animal, ele foi aprovado por unanimidade, não trouxe nenhum questionamento. Então, na minha concepção, não é imaginável que um conselho que vá tutelar direitos e garantias de seres humanos não possa também, não somente ser aprovado, mas por unanimidade. Ainda que o PL faça, mas não por votação unânime, o meu sentimento ainda será um sentimento, pelo menos parcial, de derrota. Vou repetir aqui, eu encerro. Não estou me referindo com nenhum desdobro ao Conselho do Animal. O que eu trago a reflexão é, se esta casa, na defesa animal, aprova a criação de um conselho que tem a mesma estrutura, os conselhos, todos eles têm a mesma espinha dorsal. Por que não aprovar o PL 41 hoje, também por unanimidade, uma vez que estamos lidando com seres humanos, detentores de dignidade? Ora, o que buscamos aqui, além de promoção da dignidade, é a concretude que estabelece a Constituição no artigo 5º, que é o princípio da isonomia, da igualdade, para alcançarmos aquilo que a Constituição repete em mais de uma passagem. É um dos objetivos nossos, a construção de uma sociedade cada vez mais justa, mais fraterna, mais harmônica e mais solidária. É isso. Muito obrigado pela parte, vereador. Esse projeto está em pauta. Se tiver em pauta, senhor presidente, bacana, que coloque para votar. Se não tiver em pauta, gostaria de pedir a Vossa Excelência de submeter ao plenário para que possa ser submetido ao plenário para que venha a ser votado no dia de hoje. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, novamente eu ouvi todos os esclarecimentos. Faço parte de uma sociedade a qual ministro centenas de famílias, as quais também tem pessoas que sofrem preconceitos,
mas dentro da nossa comunidade são respeitados, têm os seus valores, têm os seus direitos, porque são filhos de Deus. Por isso eu quero me dirigir agora aos senhores que aqui estão. Nós não estamos contra nenhuma PL, nem contra o ser humano, porque todos são filhos de Deus. Mas o meu profundo respeito a todos os presentes, inclusive aqueles que defendem pautas distintas das minhas convicções. Reafirmo que todo cidadão, independente de orientação sexual, merece respeito, dignidade, proteção contra qualquer forma de violência ou restrição. A Constituição Federal já garante isso, com a clareza no artigo 5, que afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, de cor ou de credo religioso. Baseado nos meus princípios de mais de 60 anos, eu voto contra o projeto, não contra as pessoas, contra o propósito, contra o projeto. Eu estou aqui junto para compartilhar daquilo que for possível. Esta classe já tem os seus direitos garantidos pela Constituição Federal, pela sociedade. Tem que educação. Eu quero agradecer, muito obrigado pela educação dos que me ouviram. Em nome da vereadora Cássia, de maneira muito especial, eu quero cumprimentar todos os colegas. Em nome do Wesley, que ocupou essa tribuna hoje, eu quero cumprimentar todos os presentes e quero cumprimentar em nome do meu cunhado, que deve estar assistindo essa reunião lá no Rio de Janeiro, todos aqueles que nos acompanham. E eu quero expor a minha opinião, especialmente com relação a esse projeto, de maneira muito tranquila, ratificando as palavras do Rangel e a energia que, como um delegado de polícia que convive com essa violência, e só para a gente ilustrar o dado, nós estamos falando de uma morte a cada 30 horas desse povo. Que não é morto, eles não são mortos porque mexem com alguém na rua. Eles são mortos porque existem como existem. E eu não posso sentir a sua dor, Cássia, mas eu posso chorar suas lágrimas também, porque eu já convivi com pessoas assim, que tiveram esse sofrimento, que tiveram que sair das suas casas porque viram que não eram aceitos. Nós já aprovamos moções de pesares aqui de pessoas que tiraram a sua vida porque não foram aceitas dentro de casa. Nós estamos falando de um público que tira a sua vida 4 vezes mais do que a população normal, dita como normal. Nós estamos falando de pessoas que escutam, às vezes, de uma mãe: eu prefiro ver você morta do que ver você como um gay, como um sapatão. Isso não é enquadrar, com todo o respeito que eu tenho aos colegas, de uma maneira constitucional, todas essas pessoas iguais perante a lei. Porque existem diferenças. Existem diferenças e por essas diferenças nós temos conselhos diferentes. Eva Peron ficou marcada certa vez porque disse o seguinte: onde existe uma necessidade, nasce um direito. Nós não tratamos da defesa da pessoa idosa de forma distinta, simplesmente porque existe um luxo. Não, porque essas pessoas, esse público, precisa de cuidado especial. A criança e o adolescente, também existe uma legislação especial, um conselho especial, um
mundo especial porque vive problemas que o resto da sociedade não vive. Ou algum de vocês aqui já foi expulso de casa porque era homem ou porque era mulher? Algum de vocês já tentou o suicídio? Algum de vocês, dentro da casa de vocês, já ouviu o pai ou a mãe dizer que se envergonha de você porque você é homem ou porque você é mulher? Alguém já sentiu vontade de tirar a própria vida? Porque estudou isso? Porque é isso que essas pessoas vivem. A gente fala tanto de família, e eu sou da família tradicional brasileira. Eu sou casado com a mesma mulher há 19 anos. É importante que eu diga que eu não tenho amante. Eu tenho 2 filhas. Não, porque tem muita gente que fala da família tradicional brasileira, mas tem um amante a cada esquina. Eu não volto para falar, não. Eu sou da família tradicional brasileira, gente. Sou cristão, nasci na igreja, sou batizado, convidei Vossas Excelências para a despedida da minha filha da coroação no sábado, toco no coral da igreja, faço parte do movimento de igreja, e a palavra que eu aprendo é de amar indistintamente. Porque quando a gente ama aquele que merece o amor, a gente está fazendo justiça. Eu dar aquilo que é devido é justiça. Amar é muitas vezes quando a gente acredita que não merece. Aí nós estamos falando de amor. Agora, dar o que merece é justiça. É fácil. Qualquer um faz. Só para continuar, presidente. Eu estou numa posição hoje de liderança de governo. Eu tenho a autoridade que me é conferida para retirar esse projeto de pauta. Mas eu não recebi nenhum pedido do Executivo para retirar. E eu não sinto que a retirada de pauta vai mudar alguma coisa. Então nós vamos votar esse projeto. Nós vamos votar. E eu quero fazer só mais um apelo, respeitando a opinião de cada um. Mas eu quero deixar claro, para quem às vezes nunca conviveu com algo parecido, que nós não estamos falando de pessoas iguais perante a lei. Essa comunidade tem angústias e tem sofrimentos que o que a gente chama de iguais não tem. Eu quero fazer uma analogia que é muito simples, mas mais registral do que eu estou falando. Quando eu trabalhei como assessor especial da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, eu aprendi que não existem pessoas especiais. Nós temos 2 surdos em cima, e eles não têm uma necessidade especial. Eles têm uma necessidade como todos nós temos. Eles precisam ter acesso à informação como todos nós temos. Um idoso precisa conseguir subir uma calçada alta, assim como um cadeirante também precisa subir. Só que o idoso, às vezes, não consegue. Então você precisa criar uma exceção à regra. Quando nós temos um público que se mata por ser quem eles são uma exceção à regra, sim. Quando nós temos um público que é morto violentamente por ser quem eles são, porque nunca ninguém me violentou porque eu sou simplesmente porque eu sou homem, ou alguém porque é mulher. Ele tem que ter sim um cuidado especial do poder público. Mas isso não vai mudar o pensamento das pessoas, eu concordo. Mas a gente vai preservar a vida daqueles que estão perdendo as suas vidas por serem quem são. Nós vamos passar a dar o que a Constituição brasileira pede, que é dignidade. E aí eu fiz questão, Angela, de procurar aqui
o significado literal da palavra dignidade, que é a qualidade moral que infunde respeito. E alguém aqui duvida que falta respeito para essa comunidade? Num país como o Brasil, que mais mata esse público, consciência do próprio valor, qualidade do que é grande, nobre, elevado. Existe alguma nobreza em admitir que nós temos um público que se mata porque a própria família muitas vezes não aceita? No local onde a gente subentende que o amor deve ser o que impera. Onde o acolhimento devia ser o princípio fundamental. Aonde o perdão, a aceitação, o diálogo devia acontecer, o que a gente vê na maioria das vezes? Pessoas tirando as próprias vidas porque não são aceitas aonde ela mais espera que ela tenha aceitação. E se a gente vai no mercado de trabalho, é a mesma coisa. Ou ninguém nunca presenciou uma piadinha com quem é homossexual no ambiente de trabalho? Ou alguém nunca presenciou uma vaga de trabalho que não foi ocupada por um candidato por ele ser homossexual? Nós estamos falando de um público que é diferente, sim. Mas antes de serem diferentes, eles são seres humanos. E aí, para a gente garantir a dignidade desses seres humanos, a gente tem que entender que eles precisam discutir soluções para os problemas que eles convivem. Porque nenhum de nós vai sentir a dor que essas famílias sentem, nem que essas pessoas sentem. Então, hoje, por mais que eu entenda que essa casa não forma a maioria absoluta, e quando eu digo maioria absoluta, para quem me escuta, são 9 votos, para que a gente possa aprovar esse projeto, nós vamos votar. E de maneira muito pacificadora, eu quero manifestar aqui o respeito às opiniões divergentes, mas firmar o meu posicionamento favorável, assim como foi naquele PL que o Rangel lembrou aqui, que eu não só votei, mas lutei para que ele fosse aprovado junto com o Rangel, porque é um absurdo que o Muriaé, em função de pouco menos de 10%, rejeitasse mais de R$1 milhão para a saúde por uma questão simplesmente ideológica. Muito obrigado.